Bem-vindo ao Farol. Aqui nós estamos discutindo a programação em LabVIEW utilizando o FGV. Meu nome é André Almeida Prado, programador certificado LabVIEW Champion 2019. E esse é o segundo vídeo sobre o FGV. Nós vamos mostrar na prática o uso da FGV para solucionar alguns problemas de software. Como falado no vídeo anterior, a FGV ela é um canivete suíço. Ela, junto com a Action Engines, vai abrir a potencialidade da programação LabVIEW para algumas aplicações e começar a permitir que o usuário, melhor, o desenvolvedor, crie arquiteturas mais legíveis, modulares e fáceis. Eu acabei esquecendo de falar no vídeo anterior que uma das funcionalidades da FGV é permitir a gestão de erros dentro da própria FGV. Tá? Então veja no meu Note aqui uma arquitetura de FGV já pronta, que é basicamente a arquitetura mostrada no vídeo anterior, com o seguinte case de controle de erro. Esse case externo aqui em verde que está error no error. Então, uma das funcionalidades da FGV é permitir a manipulação de erros dentro da própria variável. Você pode executar elas se tem erros ou não vindo da sua aplicação. Uma outra aplicação interessante para a FGV é você usar a FGV para notificar o loop de controle de erros. Em aplicações mais sofisticadas, você centraliza o seu controle de erros em um único processo, que é o processo de controle de erros. Então você pode usar a FGV em várias posições do seu código, que coletem as informações de erro de vários processos rodando em paralelo e centraliza tudo isso num nó de controle de erro. Como isso demandaria muito tempo de programação e a ideia agora é mostrar para vocês a estrutura de programação, o padrão de projeto e como utilizar o padrão de projeto, eu trouxe duas aplicações simples que vão mostrar o uso prático da FGV sem a gente precisar codificar uma aplicação de maior porte. O primeiro exemplo é usar a FGV para fazer o benchmark time da aplicação, ou seja, a avaliação do tempo de execução de código. E o que é a avaliação do tempo de execução de código? A avaliação do tempo de execução de código, nós usualmente usamos uma arquitetura, principalmente os iniciantes, usam uma arquitetura usando a sequence e um código muito parecido com este. Mas quando o programador começa a ter uma certa expertise no uso da linguagem, ele abandona a estrutura de sequence, uma vez que ela é muito mais, você precisa de muito mais área de tela, você vai precisar de muito mais fios pelo uso da FGV. Nesse caso, a FGV vai utilizar o método setTime e getElapseTime para verificar aonde houve a marcação de tempo e aonde a segunda marcação de tempo para avaliar a diferença entre os dois e marcar quanto tempo demorou a execução da FGV. Bom, eu vou mostrar para vocês como modificar a FGV padrão para que a gente tenha uma FGV específica para verificar o tempo decorrido entre um ponto e outro no seu código. Tá? Eu vou abrir a FGV padrão. Tá? Então ela está com o set, get e initialize. Eu vou modificar o controle de ação dela. Primeiro eu vou criar uma nova cópia em memória. Então eu vou file, save as, open additional copy. Eu quero que essa cópia esteja no projeto. Eu vou dar um nome time 2, porque eu já tenho uma aqui. Beleza, criei uma nova cópia de memória com um novo nome e já dentro do meu projeto. Primeira coisa que eu vou fazer é modificar a action dela. Tá? Como que eu modifico a action dela? Botão direito, Properties. Eu não quero mais o initialize, eu quero o setTime.
e o set time, tá? Set time. Posso apagar o último elemento aqui, dou um OK. Aqui eu estou usando um Ctrl E para alterar entre a exibição do front panel, que é onde você tem os controles e indicadores, para o block diagram, onde tem o código em si, tá? Então eu uso muito o Ctrl E, então é por isso que vocês vão ver a tela alternando sempre, tá? Vocês percebem que o case já mudou, tá? Então um dos cases ficou em vermelho, que não tem mais aquele elemento dentro do controle de ação, tá? Eu posso até apagar esse elemento aqui, que é o delete this case, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu também não preciso nem do controle de entrada, tá? Por quê? Porque o controle de entrada pode ser implementado direto dentro da própria FGV, tá? Então eu vou usar no set time o get time date in seconds, tá? Então quando eu faço isso, eu estou outra tecla de atalho, tá? O Ctrl B. O Ctrl B, o que tiver errado na fiação, ele vai apagar esses fios tracejados, essas marcações de X em vermelho, quer dizer, erros no wiring da aplicação, tá? Então o Ctrl B, ele limpa esses fios e remove as conexões entre os elementos que não são compatíveis, tá? Bom, esse cara aqui eu preciso dar um replace nele, porque não é mais esse cara aqui que eu vou... não é que eu vou dar um replace nele. Eu vou manipular dois tempos e a subtração dele vai ser uma variável numérica, tá? Então eu não vou mexer nele por enquanto. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês é que eu posso apagar o caso default. Então quando eu faço isso, ó, não existe mais caso default. Só existe o set time e o elapsed set time, tá? Isso só pode ser feito para os cases onde você tem definido todos os casos, ou seja, para as aplicações que você força o case em cada uma das condições associadas. No nosso caso nós temos só dois cases, então fica fácil. Nas aplicações que você vai ter 25 cases, 30 cases, dependendo da sua aplicação, é bom você ter o caso default. O que o caso default faz? Quando você chamar a aplicação e ela não tiver um parâmetro de passado para o case, ela entra no caso default. Bom, e o que vai ser o elapsed time? Vai ser o tempo passado que eu armazenei menos o tempo corrente. Ou melhor, o tempo corrente menos o tempo passado, tá? O maior sempre menos o menor, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar o meu tempo atual, vou girar um pouquinho mais de espaço aqui. Eu vou pegar o tempo atual que eu li através desse nó da aplicação, vou subtrair do tempo passado, e o resultado disso eu vou jogar lá no meu indicador numérico. Tá. Uma curiosidade aqui, tá? Eu posso usar aqui o default unwired, tá? Tanto nos dois valores. O default unwired para os cases coloca o valor default das variáveis, uma vez que esses caras aqui são variáveis de posições de memória, ou seja, todos os túneis são posições de memória, ele pode setar o caso default na saída da aplicação. Tá?
Eu não gosto dessa prática. Eu acho que usar o valor default ou default unwired é perigoso para o comportamento das aplicações. É muito melhor você saber o valor que está saindo ou ter um controle do valor que está saindo do que deixar os valores default sair, porque isso muitas vezes pode dar um bad behavior, ou seja, um comportamento anômalo na sua aplicação. Então o que eu vou fazer? No setTime, esse valor aqui está definido. Falta para mim falar qual é o valor armazenado na diferença no elapsed setTime. No nosso caso, uma vez que eu marquei o ponto A de tempo, eu posso falar que essa diferença é zero. Zero. Quando eu pegar a variável no ponto B de tempo e marcar esse segundo tempo, eu vou fazer o cálculo de diferença de tempo. Então essa variável vai acumular essa diferença. Já no ponto B, faz sentido eu armazenar o tempo? Não faz. Eu posso tanto guardar o tempo corrente quanto armazenar o tempo passado. Aí tanto faz, tá, gente? Então, eu só vou fazer aqui por uma questão de codificação, eu vou armazenar o tempo corrente, tá? Ou seja, se eu chamar mais essa veio uma próxima vez, ela vai me dar a marcação entre o ponto C e o ponto B. Se eu chamar ela mais uma vez, ela vai dar a marcação entre o ponto e assim sucessivamente, tá? Então, mas para essa aplicação é completamente indiferente. Salvei. Tá, então essa é a timer 1. Fechei. Tá. Aonde que a gente vai usar isso? Tá? Eu já criei uma aplicação pronta para isso, que é a Demo 3. Então eu já deixei pronta a aplicação, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu já vou pegar a FGV e aí que tá aqui, ó. Como que eu pego essa FGV? Do mesmo jeito que eu pego a outra FGV, tá? Então, que eu fiz da outra FGV. Eu pego a FGV de time, puxo ela e implemento o método que eu quero com uma constante, setTime, getTime. A única coisa que minha FGV tem aqui, ó, que isso aqui uma vez eu já aprontei isso antes, é que o meu íconezinho aqui, ó, tá bonitinho. Tá, eu criei aqui, ó, um íconezinho bonitinho para poder melhorar a legibilidade dos ícones no código, tá? É sempre importante a gente ter um ícone condizente com a funcionalidade do código dentro daquela sub-VI. Vocês percebam que é o seguinte, esse é um exemplo bem simples, tá? Que no começo eu estou fazendo um setTime, na verdade eu troquei o nome para time start, ou start time, que é o tempo inicial. O seu código vai ficar aqui, tá? E no nosso caso é só um código de comparação. E aqui eu estou pegando o tempo passado, tá? Uma coisa que eu não fiz, que é boa prática de software que a gente tem que fazer, tá? Melhorar o alinhamento desses elementos aqui, tá? Então eu vou fazer com vocês o alinhamento, só para vocês verem como funciona o alinhamento. Então aqui a gente pode diminuir, aqui ó, ficar melhor. O loop de interação aqui a gente pode melhorar a posição dele. Tá? Melhorar a comparação, melhorar a posição desse cara aqui, ou seja, tornar o código mais legível. É sempre uma boa prática a gente ter os nós alinhados para ficar mais fácil a gente entender o que está fazendo em cada um dos nós, tá? Então, vou colocar eles aqui. Como esse é um código bem simples, acabo não tendo grandes problemas com alinhamento, tá? Mas quando o código começa a ficar cada vez mais complicado, tome cuidado com o alinhamento, é importante, muito importante, tá?
Aqui eu vou colocar mais para baixo. Aqui eu vou deixar do jeito que está. Ficou bom. Não ficou ótimo, mas ficou bom. Então vamos lá. O que meu código está fazendo, tá? Então se você for prestar atenção, eu estou verificando se ele sofre 10 interações. Se ele sofre 10 interações, eu paro o while loop, tá? Então eu vou contar de 0 a 10. 0. Segundo ponto, cada interação leva 100 milissegundos, porque eu estou usando o wait milissegundos, tá? Então a wait espera um tempo definido de milissegundos para poder executar. Então cada interação desse loop vai ter 100 milissegundos. 10 milissegundos vezes 100, 1000 milissegundos, a interação desse loop demora 1 segundo. Ou seja, todas essas 10 interações demoram 1 segundo. Tá? E eu quero verificar se isso é verdade. Tá? Então, eu coloquei a FGV aqui marcando o início, coloquei a FGV marcando o final. Ponto importante, essas conversões aqui, ó, de inteiro para double. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu não faço isso, tá? E aí eu utilizei um truquezinho que é o Quick Drop com Ctrl barra para chamar o Quick Drop. E aí eu utilizei as teclas de atalho Ctrl I, Ctrl R para remover e Ctrl W para reconectar. Isso hoje vai ter um vídeo específico sobre teclas de atalho no LabVIEW, porque depois que criaram o Quick Drop, programar LabVIEW ficou mais divertido. O que acontece? Vocês veem esse ponto vermelho aqui, ó. Esse ponto vermelho chama coercion dot, ou ponto de coerção. É onde é uma mudança de base, ou uma mudança de variável que o LabVIEW faz. Os coercion dots não são muito amados pelos programadores que já têm uma certa experiência, uma vez que ocupam memória, diminuem a velocidade de execução da aplicação. Tá? Então, sempre que possível, evitar o coercion dot. Nesse caso, como eu estou fazendo uma mudança de variável, eu quero fazer o toDouble. Cara, esqueci o nome da função, mas esse aqui é o toDouble Precision Float. É isso mesmo. Então selecionei o fio, Ctrl W, não é esse aqui, não tem problema. A gente faz isso aqui, ó. Não deu, não tem problema. Depois a gente melhora. Nem eu sei todos os quick drops do LabVIEW, porque quando eu comecei a programar LabVIEW não tinha esse atalho, então eu demorei um pouco, estou ainda me acostumando a muitos Ctrl barra, Ctrl I, Ctrl W. Beleza. Então esse código vai executar 10 vezes cada interação 100 milissegundos. Eu quero ver se isso é verdade, tá? Beleza? Então eu coloquei aqui o tempo que vai passar entre entrada e saída e aqui a diferença. Quando eu executo, você percebe que aqui ele marcou 1,110.317 e aqui ele marcou 1. Tá? Por que ele marcou 1? Porque é o cálculo direto. 10 iterações, 100 milissegundos por interação, 1 segundo. Já a FGV marcou que você não tem mais 1 segundo. Esse 1,103 é o jitter da aplicação. E se você armazenar isso por diversas execuções, você percebe qual o determinismo da aplicação. Tá? Isso para alguns programadores vai ser bem importante em aplicações mais sofisticadas. Tá? Então, se eu executar continuamente, está aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Há uma variaçãozinha do tempo de execução. Hora demora um pouquinho mais, hora demora um pouquinho menos, hora demora um pouquinho mais, hora demora um pouquinho menos. Isso é a definição de jitter. Tá? Ou melhor, isso é a exibição do que é um jitter.
certo? Então essa é a demonstração de como usar a FGV para fazer a avaliação de tempo de execução de código. Tá? Isso é importante quando você está desenvolvendo aplicações deterministas, onde o tempo de execução do código precisa ser muito bem avaliado. Curta, compartilhe, comente, promova o canal para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Muito obrigado e até mais!